Graça e paz, irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês a honra do convite para estar com vocês nesses dias, aprendendo sobre as coisas da Palavra de Deus, refletindo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós estamos falando sobre o texto de Crônicas, da oração de Salomão, na dedicação do templo. E como eu falei domingo passado, é importante a gente lembrar do capítulo 6, quando ele faz a oração de dedicação ao templo. E quando chega no capítulo 7, no versículo 14, a gente percebe uma sequência gradativa ali naquele texto, quando Deus ouve a oração dele, né, e fala: olha, Salomão, se o meu povo orar, vamos ler direitinho, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não é interessante essa sequência? Que a gente precisa primeiro se humilhar, depois orar, depois buscar a face. Parece que é assim um crescente, né? Vai buscando um pouco mais. Buscar a face e depois se arrepender, se converter dos maus caminhos, se afastar dos caminhos errados, parar de fazer coisa errada. Aí sim eu vou responder a oração de vocês. Eu acho curioso essa sequência, porque o escritor não colocou que a gente precisa primeiro afastar dos maus caminhos para depois orar. Vocês afastem dos maus caminhos, se humilhem, depois vocês oram e buscam a face de Deus. Não, primeiro você se humilha, reconheça que você precisa de Deus, que Ele é maior do que você. Diz para Ele: olha, Senhor, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu sou um nada aqui e eu preciso muito do Senhor. E aí que a gente vem nessa sequência da oração, né? De orar e buscar a face, que é um passo à frente, né? Então, assim, é interessante a gente observar o capítulo 6, quando ele depois que ele colocou diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel, colocou tudo lá, a Bíblia fala que no capítulo 6, que ele levantou as mãos para orar. E ele havia mandado fazer uma plataforma, um lugar mais alto. E ele subiu na plataforma do meio. O versículo 13 fala que ela tinha 1,35 m de altura, bem no centro do pátio externo. E aí o rei ficou em pé na plataforma. Depois se ajoelhou diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Aí ele vai fazendo toda uma descrição aqui da grandeza de Deus. Aqui é interessante a gente comentar antes sobre a forma de orar. Muita gente hoje em dia pensa que Deus está preocupado com a forma. Se você ora ajoelhado, se você ora com as mãos levantadas, se você ora gritando, ou se você ora baixinho, se você ora com mais fervor, com menos fervor. Não é esse o ponto. Não, a Bíblia não está preocupada com isso, não tem ensinamento na Bíblia sobre isso. Olha, você deve orar gritando. Aliás, a gente vai chegar lá em Mateus, né, na oração do fariseu e do publicano, que a gente vai compreender melhor isso, mas não é a forma. Se é ajoelhado, se é em pé, se é com a mão levantada, se é com a voz mais alta, se é falando palavras bonitas ou palavras mais simples, não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é um coração contrito, sincero, transparente, aberto e um coração de servo, um coração humilde, que chega na presença dele reconhecendo a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência e reconhecendo que nós dependemos dele. Ele nos conhece, foi ele quem nos fez, sabe tudo de nós. Então nós precisamos apenas nos aproximar dele para manter o relacionamento com ele. Aliás, Deus nem precisa de oração.
Ele não precisa da nossa oração para ele ficar vaidoso, falar assim, ah, que bom, muita gente está falando comigo agora, olha, subiu o meu Ibope, olha quantas curtidas, olha quanta gente querendo falar comigo. Não é isso, Deus não precisa disso não. O que Ele está ensinando para a gente ao longo de toda a sua palavra é que nós precisamos nos colocar diante dEle com um coração humilde, um coração de servo, um coração de dependência, de realmente pessoa que quer se relacionar com Ele, face a face, reconhecendo que Ele é maior, que Ele sabe todas as coisas e que nós precisamos dEle em todos os sentidos da nossa vida. As orações lindas que nós temos no Velho Testamento, elas mostram gente ajoelhada. Ana estava ajoelhada no templo, Daniel estava lá na frente da janela, se ajoelhava três vezes ao dia olhando para Jerusalém. Moisés orava com as mãos levantadas. Gosto demais daquela parte que Moisés cansava, né? Ele com as mãos para cima e a mão cansava, e quando ele abaixava o braço, o inimigo ganhava a guerra. Quando ele levantava o braço, o povo de Deus vencia. Chegou ao ponto de Arão ter que segurar os braços dele, que ele tinha que ficar com os braços levantados. Então são orações que demonstram profunda reverência e reconhecimento de quem Deus é. Orações que mostram a pessoa mostrando com o próprio corpo, no próprio corpo, né, aquela reverência enorme diante da grandeza de Deus. Eu me lembro que nos anos 70, agora acaba contando a idade, né? Nos anos 70 apareceu uma moda de chamar Deus de você. E eu me lembro que muita gente achou aquilo um escândalo. Um escândalo. Que absurdo chamar Deus de você, parecendo que Ele é seu amiguinho, que Ele é seu colega. E é engraçado porque chamar Deus de tu não é irreverente, né? Nem era e nem é hoje, né? Mas você parece uma coisa mais popular, mais de colegas mesmo, mais de amigos, né? E muita gente ficou escandalizada, falando, isso não se faz, Deus é sério, Deus é reverente, Deus é o Senhor, a gente não pode ficar com essas liberdades assim com Deus. Olha que interessante essas coisas. Isaías diz que Deus habita num alto e sublime trono. Que altura será essa, gente? Que altura? Deus habita lá nos céus, nas maiores alturas que a gente não consegue imaginar. Mas Deus habita com o contrito de coração. Deus está lá e está aqui. Deus é transcendente, está acima de nossa compreensão, mas Ele está aqui conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Isso não é maravilhoso? Então, quando uma pessoa pensa assim, não vou falar com Deus não, porque eu não sei falar direito, eu vou lá no pastor para ele orar por mim. Olha, gente, não existe isso de gente que tem oração mais poderosa, gente que tem oração mais bonita. O que existe é gente que tem melhor relacionamento com Deus, gente que tem mais intimidade com Deus e gente que tem menos intimidade com Deus. Isso existe. Existe gente que tem muita fé e existe gente que tem pouca fé. Mas assim, eu vou lá naquela irmã porque ela ora tão bonito, é tão poderoso, a oração dela é tão poderosa, ela tem até umas visões. Não é isso, qualquer pessoa pode falar com Deus. Às vezes a gente esquece aquele texto lá de quando Jesus morreu, na morte de Jesus, o véu se rasgou de alto a baixo, o véu do santuário, o véu do templo. Não tem mais necessidade daquele sacerdote entrar lá e apresentar os sacrifícios. O véu foi rasgado. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. Qualquer um pode entrar na presença de Deus, como diz Hebreus, pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho, nós todos temos acesso ao Pai. Não precisamos pedir ninguém para interceder por nós. Nós mesmos nos aproximamos de Jesus, do nosso Deus Pai, do nosso Deus Espírito Santo. Nós podemos fazer esse papel.
fazer esse exercício, essa atividade cristã de orar. Não é porque Deus precisa de nossa oração, nós é que precisamos, para alimentar o nosso relacionamento com Ele, para aumentar a nossa intimidade com Ele, para que a gente o conheça cada dia mais, porque Ele nos conhece muito bem. Ele já nos conhece tudo, o passado, o presente e o futuro, mas nós não o conhecemos tão profundamente ainda, tão plenamente. Então nós é que precisamos desenvolver essa atividade cristã chamada oração. Há pessoas que falam assim, vamos... É uma tradição católica, né? De pedir alguém para orar porque a oração daquela pessoa é mais forte, como se falasse assim, aquela ideia de que Maria, que é a mãe, se a mãe falar com o filho, né? Não precisa disso. Você pode falar com Deus. O que nós podemos fazer é desenvolver a outra atividade cristã, que é a intercessão. Uns intercedendo pelos outros. Paulo ensinou isso muito bem, né? A mutualidade cristã, um apoiando o outro, um ajudando o outro, um fortalecendo a fé do outro, um ajudando o outro na caminhada cristã. Eu valorizo demais o ministério da intercessão, porque é como uma ponte, né? É um colocando a mão no ombro do outro, esticando e fazendo, ajudando aquele que está mais frágil, aquele que está mais sofrido, aquele que está com dúvida, com dor, com angústia, com medo. Às vezes ele não consegue, não tem nem forças para chegar à presença de Deus. E aí ele precisa dos outros, dos que estão mais completos, no sentido emocional, no sentido psicológico, no sentido físico até. Então nós precisamos nos apoiar mutuamente. Isso é corpo de Cristo. Mas não que um tem mais poder do que o outro. O poder é sempre de Deus. O poder é sempre do nosso Deus. E é maravilhoso como Salomão mostra na oração dele do capítulo 6, a maneira como ele se apresenta diante de Deus, a maneira como ele chama Deus. Esses vocativos, né? Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Não há. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade, será possível que o Senhor vai habitar na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Essa é a oração que a gente tem que fazer até hoje. Ouve, Senhor, a minha oração, a oração da tua serva que te clama nesse momento. Ouve a nossa oração. E se ele vai ouvir ou se não ele vai ouvir, se ele não vai ouvir, não é mais o meu problema. Não é mais da minha conta saber se ele vai ouvir, se ele não vai ouvir. O que é da minha conta é eu saber como foi feita a minha oração. Como foi que eu construí esse caminho, essa ousadia de chegar à presença de Deus e falar para Ele, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Será que eu sou digna? Será que eu estou realmente fazendo as coisas certas para ter essa liberdade de chegar na presença do meu Deus e pedir para Ele me ouvir? E aí a gente vai caminhando pela Bíblia e a gente chega ao Novo Testamento, e quando Jesus ensina no Sermão do Monte, quando ele ensina sobre oração, a gente precisa aprender umas coisinhas aqui. Vamos relembrar lá em Mateus 5. Acho que eu vou pegar a Bíblia mais antiga, que é mais fácil. Acho que a maioria de vocês tem atualizada, né? O capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6, quando ele está ensinando da prática da justiça, como dar esmolas, aí tem lá como se deve orar. Aí Jesus fala, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, como aqueles falsos, aqueles que fingem ser uma coisa que não são. Tanto que Lucas registra a parábola do fariseu e do publicano, que eu quero terminar com ela. Esses hipócritas, eles gostam de orar em pé,
nas sinagogas e nos cantos das praças, para quê? Para serem vistos dos outros, dos homens, para que todo mundo olhe para eles e fale, olha como eles são poderosos, olha como eles são elegantes, têm um vocabulário bonito. Gente, Deus conhece todas as línguas da face da terra. Conhece todas. Qualquer idioma que você falar com Deus, seja ele verbal ou não verbal. Lembra da oração de Ana? Fala que ela não falava nada. Ela estava lá gemendo na presença de Deus. E Deus ouviu a oração dela. E esse povo aqui, Jesus está falando assim, vocês não devem orar como esses não, que ficam aí se exibindo, mostrando que oram mais bonito que os outros. Eles aí já receberam a recompensa deles aqui na terra. Vocês, quando orarem, entrem no seu quarto, feche a porta, orem a seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto vai te recompensar. Essa ideia de entrar no quarto, fechar a porta, Jesus estava falando isso em contraponto a esse outro jeito de ir para a praça, para o meio da rua e ficar gritando lá, mostrando, exibindo uma oração sofisticada, né? Não significa que toda vez que você orar tem que entrar no quarto e fechar a porta, não, porque senão a gente podia nem orar na igreja, né, em outros lugares. Ele está mostrando essa ideia de não aparecer, você ora para, é você e Deus, é a sua oração, você na comunidade da fé, não é para se exibir. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ainda hoje está essa moda de falar assim, muita oração, muita bênção, pouca oração, pouca bênção. Não sei se vocês ouvem isso. E que tem que, manda no WhatsApp, manda nas redes sociais, aí fala assim, vamos orar pelo irmão fulano que está com Covid e foi para a UTI. Aí todo mundo responde lá, já orei. Aí o outro, acabei de orar. O outro, estou orando. O outro, vou orar. E aí parece que a gente começa a computar a quantidade de oração que cada um fez. E parece que a pessoa, que nós entramos num ciclo esquisito agora, que é assim, você ora, aquela hora, já orei. Então pronto, esquece da pessoa. Aí não lembra mais. Ou então assim, vou orar. E aí vai ali, faz uma oraçãozinha e depois não lembra mais. Então a gente está vivendo um momento muito estranho, esse agora, com relação à oração. Muito mecânico, tá muito mecânico. Não sei se vocês sentem assim. Eu tenho um grupo de amigas antigas, algumas que nem são evangélicas, que agora elas chegaram ao ponto de me pedir para eu mandar oração. Para eu gravar uma oração. Aí eu gravo, eu oro pelo WhatsApp, pelo telefone e mando para elas, mas eu oro por aquela pessoa, estou orando com a minha amiga. Deus, tira essa angústia do coração da minha amiga, console o coração dela, não deixe ela ficar com medo. Aí eu mando a oração. No outro dia, ela me manda de volta assim, acabei de mandar sua oração para toda a minha família e todo mundo gostou. Olha que negócio mais estranho. Aí a oração da gente vai virando não sei nem o que é isso. Então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado com isso, porque dá a impressão que vai ficando muito mecânico, né? E Jesus ensinou aqui, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É tanta coisa nessa oração, né? O Pai é nosso, o pão é nosso, a dívida é nossa, o pecado é nosso. Nós temos todos os elementos aqui para nós construirmos um relacionamento verdadeiro e sincero com o nosso Deus. E para concluir, eu quero que vocês olhem a parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, 18 de 9 a 14, né, que ele registra essa parábola tão interessante e muito apropriada para a gente lembrar hoje, nos nossos dias, essa ideia da humildade, lembrando de domingo passado.
não é uma oração sofisticada, rebuscada, enfeitada que agrada o coração de Deus, que chega aos ouvidos de Deus. A oração que chega ao ouvido de Deus é essa do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, de tão constrangido que ele ficava, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Eu dependo totalmente de você, do Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor. Lembrei lá das pessoas chamando Deus de você, né? Eu preciso do Senhor na minha vida. E aí essa parábola encerra assim: portanto, aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus espera de nós um coração contrito, um coração quebrantado. É isso, não precisa sacrifício, não precisamos levar animais para serem sacrificados no templo, precisamos levar nós mesmos, com um coração totalmente disponível para se relacionar com Ele. Deus espera de nós, todos, homens, mulheres, crianças, jovens, qualquer pessoa que se aproxime dEle com um coração disposto a ouvi-lo, disposto a aprender dele, disposto a se relacionar com ele. O salmista disse muito bem que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e que essa intimidade gera um relacionamento tão profundo que o mesmo salmo diz que Deus revela os segredos dele a um coração assim. Isso não é maravilhoso? Isso significa um relacionamento profundo. Estar na presença de Deus em oração é muito mais do que palavras, é muito mais do que se ajoelhar, é muito mais do que levantar as mãos para o céu, é muito mais do que falar outras línguas, é muito mais do que achar que é a forma. Não é a forma física, mas é a forma do coração. É aquilo que está no nosso interior. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, me ajude a você a ter uma vida de oração que agrade a Ele. Que nós possamos cada dia nos aproximar dEle assim, dessa forma. Coração aberto, disposto a aprender. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.